Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Lido o texto, peço que você mantenha a Bíblia aberta comigo na passagem que vamos ler. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O tema que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos. Matthew Henry, ilustre comentarista bíblico, disse que neste capítulo, neste episódio, nós temos o mundo e a igreja dentro de uma mesma família. Nós temos Caim e temos um Abel numa mesma família. Esse texto é soleníssimo, porque ele alerta a você e a mim que o nosso maior problema não está fora de nós, está dentro de nós. O nosso maior inimigo não é o outro, somos nós mesmos. No capítulo 3, nós percebemos que Adão e Eva são vencidos pelo diabo. Mas neste capítulo, Caim é vencido pela carne. No capítulo 3, Eva é seduzida a pecar. Mas no capítulo 4, Caim
não aceitou ser dissuadido do seu pecado, nem mesmo por Deus. Na verdade, ele não vai confessar o pecado, nem vai aceitar a disciplina divina. Eu queria então tratar desse assunto com os meus irmãos à luz desse texto, trazendo aqui algumas lições muito importantes para a nossa reflexão. Primeira lição do texto: temos que ter cuidado com os nossos sentimentos, porque eles são muito perigosos e eles transpiram dentro da família. Esse texto, meus irmãos, é uma refutação clara de uma filosofia muito popular nos nossos dias, já estabelecida por John Locke. Vejam vocês, que John Locke dizia que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco. O homem é produto do meio. Mas vejam comigo, que Abel e Caim não tinham um meio corrompido, maligno, para atingi-los. Não tinha violência, não tinha tráfico de drogas, não tinha injustiça social, não tinha descalabro de costumes. Na verdade, Caim e Abel não tinham avós, não tinha tios, não tinha primos, não tinha sobrinhos, não tinha amigos, não tinha inimigos, não tinha poluição sonora, não tinha poluição ambiental, não tinha desemprego, não tinha violência urbana, não tinha sociedade promíscua. Mas o mal estava no coração de Caim. O problema está dentro dele. Ele transforma o seu lar numa arena de ciúmes, num ringue de hostilidade. As causas do desastre da família não estavam do lado de fora, estavam do lado de dentro. Então cai por terra essa ideia de que o homem é uma folha em branco, uma tábua rasa, produto do meio. Isso retrata para nós a malignidade do pecado. Segundo lugar, a família de Adão e Eva prova que nem todos sabem lidar com os sentimentos. Notem vocês que Caim e Abel nascem de um mesmo tronco. São filhos dos mesmos pais, pai e mãe. Eles recebem as mesmas instruções. Eles sugam o mesmo leite materno. Eles vivem no mesmo ambiente. Eles escutam as mesmas histórias. Entretanto, diz 1 João 3,12, que Caim era do maligno. E Abel era um homem temente a Deus. Caim era um hipócrita. E Abel era um homem temente a Deus. Caim tinha uma falsa religião. Abel tinha uma religião verdadeira. Abel adorava a Deus. Caim concorria com seu irmão. Notem que esses dois irmãos nascem na mesma casa, mas eles crescem de forma diferente, eles têm vocação diferente, eles têm religiões diferentes. A religião de Abel era verdadeira, a de Caim era falsa. O que é curioso é que quando os meninos nascem, nasce o Caim, o primogênito, e recebe o nome possessão, ou adquirido por Deus. Esperança dos pais está ali, talvez até pensando que já era o cumprimento da promessa do Messias. Quando nasce Abel, dá-lhe o nome de sopro, ou vaidade, passageiro. Quando dão o nome de Caim, os pais estão dando um nome pomposo, cheio de esperança, cheio de expectativa, mas dar nome bonito aos filhos não é tudo. Não é tudo. Não basta dar nomes bonitos aos filhos. É preciso forjar neles
o caráter de Cristo, instruí-los na verdade. Então vejam vocês que nesse lar havia prática religiosa. E onde eles aprenderam isso? Com os pais, porque não tinha outros instrutores. Ambos se apresentam para adorar a Deus. Está escrito isso. Versículo 3: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Então, ambos se apresentam para adorar. Porém, o que se percebe nos bastidores é que nessa casa onde tem altar, tem também ciúmes, inveja, disputa, quebra de comunhão, crise de relacionamento, mágoa congelada, insatisfação em ver o sucesso do outro. Nesse lar tem gente mal-humorada, gente que tem um vulcão no coração, gente que o semblante está descaído, o coração envenenado de ira, com o peito encharcado de ódio, e a vida deixa de ser uma celebração. Nesse lar havia uma inveja avassaladora, porque o texto diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, não se agradou de Caim e de sua oferta, enquanto Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E aqui entra uma disputa de Caim, e diz o texto que ele fica irado, e não é só irado, versículo 5 diz que irou-se sobremaneira, e descaiu o seu semblante. E notem vocês que nós chamamos isso de inveja. Inveja é pior que ódio. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem inveja da outra, ela não suporta que a outra tenha qualquer vantagem em relação a ela. Foi a história do Saul e do Davi. Se você ler o primeiro livro de Samuel atentamente, uma música foi a causa da loucura de Saul. A música que fez sucesso nas paradas da FM de Israel. Saul matou seus milhares, Davi os seus 10 milhares, isso perturbou a alma dele. Nunca mais ele teve saúde emocional. Nunca mais. Porque na cabeça do Saul, ninguém podia ser mais prestigiado do que ele. O invejoso ele quer não o que o outro tem. O invejoso não quer que o outro tenha. O problema do irmão do pródigo. Ele não suportava a ideia de que o irmão pudesse ter. Cobiçar é desejar não apenas o que é do outro, é desejar a destruição do outro. Quando você lê, por exemplo, a invasão do Iraque ao Kuwait, em agosto de 1990, vocês bem sabem como muitos foram mortos, muitos cidadãos ricos do Kuwait foram mortos, mas sob a pressão internacional e o feroz ataque das forças americanas, Saddam Hussein precisou se retirar do Kuwait, e fez isso em fevereiro de 1991, menos de um ano depois. Mas antes de Saddam Hussein sair do Kuwait, ele ateou fogo aos poços de petróleo, dos quais já não podia usufruir,
Já que eu não vou usufruir, que ninguém usufrua. Já viu isso em crimes passionais? Se você não for minha mulher, mulher de ninguém você vai ser mais, então mata. Você terminou o meu namoro comigo? Então morre. Se não é meu, não é minha, não é meu, então não vai ser de mais ninguém. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em 1 de João 3,12 que o Caim era filho do maligno, ele era do maligno, porque o maligno é destruidor. Ele não suporta ver o sucesso do outro, ele não suporta ver o bem do outro, ele não suporta que o outro seja na frente dele. Essa é a famosa lenda da cobra e do vagalume. A cobra começou a perseguir o vagalume, e o vagalume pulando aqui para ali, dali para acolá, tentando se livrar do ataque feroz da cobra. Cansado de tanto fugir, o vagalume para e pergunta para a cobra assim: bom, antes de ser destruído, eu posso fazer pelo menos 3 perguntas? A cobra diz: tá bom, faço concessão, vamos lá. Primeira pergunta: eu te fiz algum mal para você estar me perseguindo? A cobra diz: não, você não fez mal nenhum para mim não. Segunda pergunta: eu faço parte da sua cadeia de alimentação para você estar me perseguindo? A cobra diz: não, você não faz parte da minha cadeia de alimentação também não. Terceira pergunta: então por que você quer me destruir? A cobra respondeu: porque eu não tolero ver você brilhar. Eu não tolero ver você brilhar. Esse é o ciumento. É uma doença terrível, é um pecado terrível. Segundo lugar, irmão, segunda lição do texto: os sentimentos perigosos, eles são tão sutis, e por isso temos que ter cuidado com eles, que eles transpiram até na hora da adoração. E a adoração é a maior prioridade da nossa vida. Não é missões que é a maior prioridade da vida, é adoração. Porque missões acontecem para que todos os povos adorem a Deus. O fim último não é o homem, é Deus, é a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a missão mais nobre do homem, mais importante do homem é a adoração. Mas notem, que antes de Deus aceitar a nossa adoração, Ele precisa aceitar a nossa vida. Não tem performance, não tem desempenho, não é quão brilhante você foi no palco, não é quão afinado você cantou, não é quão generosa foi a oferta que você depositou, não quão eloquente foi o sermão que você pregou. Deus requer primeiro vida. E vejam vocês que o texto diz graficamente que primeiro Deus agradou-se de Abel e depois Deus agradou-se da oferta de Abel. Primeiro Deus rejeitou Caim e depois Deus rejeitou a oferta de Caim. É o pacote, é o conjunto. A vida vai primeiro que a oferta, é a essência da oferta. É por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 21, 27, que o sacrifício do ímpio é abominação para Deus. E é nesse sentido também que Jesus Cristo disse que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E note você que espírito aí não é com letra maiúscula, é com letra minúscula. Quando o texto diz adorar em espírito e em verdade, significa, em espírito significa de todo o seu coração, sinceramente, não de forma hipócrita. E em verdade significa que o seu culto tem que ser bíblico, de acordo com as próprias prescrições divinas.
Eu não tenho autorização para adorar a Deus do meu jeito, do meu modo, da minha maneira, do jeito que eu quero ou gosto, ou da maneira que as pessoas querem traçar, ou ensinar, ou orientar. Não, Deus estabeleceu na sua palavra a maneira como Ele quer ser adorado. Mas se você perceber, a vida de Caim desmente a sua oferta por algumas razões. Primeiro, 1 de João 3,12 diz que ele era do maligno, e por isso assassinou seu irmão. Então maligno não adora, filho do maligno não adora, mata. Segundo, versículo 5, ele está mal-humorado, o centro da vida dele é ele mesmo. Terceiro, ele está muito irado, excessivamente irado. Sabe o que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. O diabo estava morando no peito de Caim. Ele não abriu uma brecha, ele abriu uma porta escancarada para o diabo entrar. Quarto, ele era invejoso. Quando a Bíblia diz que ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou Deus, aí entra o problema do Caim, porque Deus se agradou de Abel da sua oferta. Talvez se Deus tivesse não se agradado de Abel e da sua oferta, o Caim não estaria na crise que está. Porque o projeto dele não é agradar a Deus, o projeto dele é concorrer com o irmão. Quinto, versículo 7, ele tinha mau comportamento ou mau procedimento, e Deus disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, o que importa para Deus não é aquele ato apenas de estar ali no altar, é o que aconteceu até ao altar. O procedimento dele anterior não estava certo. Sexto, o coração dele estava endurecido, porque Deus diz no verso 7, na parte final: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E o que você vai perceber, que em vez dele acolher e acatar a exortação de Deus, ele se endurece mais ainda, ele se fecha mais ainda, porque o verso 8 diz que ele, hipocritamente, com palavras aveludadas e macias, tem no coração uma espada que fere para matar o irmão. Em vez de acolher a exortação, ele sai dali para matar seu irmão. Se você perceber, a oferta de Abel é a oferta de um adorador humilde, porque o que Abel faz? Abel tem a vida certa e tem a oferta certa. Ele traz das primícias do seu rebanho, e certamente Adão e Eva já tinham contado para eles, os filhos, de como Deus os vestira no Éden. Um animal foi sacrificado, sangue foi derramado, para que eles fossem convenientemente vestidos. Deus fez roupas de peles de animais, e aquilo não é apenas uma roupa mais chique do que folhas, ou mais duradoura do que folhas. Ali estava a base, a semente, o germe, o nascedouro da doutrina da expiação, de que o inocente tem que morrer, o sangue tem que ser derramado, para que o pecador seja coberto, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Abel traz as primícias do seu rebanho, ele está reconhecendo que a forma que Deus queria ser adorada já estava estabelecida desde o princípio, e ele não quer mudar esse princípio, ele não quer mudar essa norma, ele não quer mudar esse planejamento de Deus, esse propósito de Deus na adoração. A oferta de Abel era apropriada, pois tipificava o sacrifício de Cristo, enquanto a oferta de Caim representava o melhor esforço do homem.
Um é a salvação pela graça, outro é a tentativa da salvação pelas obras. O culto de Abel é bíblico e revelado, não é apenas uma expressão cultural, não é o que eu gosto, não é simplesmente para eu me sentir bem, não é para atender o gosto deste ou daquele, ou a preferência do povo. Não podemos trazer fogo estranho para o altar. O culto de Caim foi um culto elaborado por ele e não prescrito por Deus. Então Deus rejeita Caim, Deus rejeita a oferta de Caim. Abel cultua Deus com verdade, com motivação certa, enquanto que a religião de Caim é a religião da perseguição. Ele decreta a morte para quem não segue a sua teologia. Mas, amados irmãos, vamos olhar um pouco mais esse texto, para tratar dos sentimentos perigosos e perceber uma terceira lição, uma terceira verdade. É que esses sentimentos precisam ter cuidado, nós precisamos ter cuidado com eles, porque eles se agravam quando nós desprezamos a advertência de Deus. Irmãos, nós temos sido advertidos por Deus. Toda vez que você abre a sua Bíblia, Deus está advertindo você. Toda vez que você vê um culto, escuta a pregação, Deus está advertindo você. Deus está advertindo a mim. E continuar no erro, apesar da advertência divina, é um grande risco, é um grande perigo. Então vejamos, por favor, o que está escrito no versículo 7. Pode ler comigo o 7, vamos juntos? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que eu acho impressionante é que Caim é chamado ao arrependimento. Deus avisa, Deus exorta, Deus alerta, Deus acende a luz vermelha, Deus bota luzes e outdoors na estrada dele. Meu filho, não faça, não vá. Meu filho, muda. Meu filho, volta. Meu filho, não prossiga. Meu filho, não se afaste. E Deus está alertando e alertando e alertando. E em vez de Caim fugir do pecado, ele consuma o pecado. Na verdade, o Caim, em vez de voltar-se para Deus, ele foge de Deus e usa máscaras para consumar o seu pecado. Se não, vejamos. A primeira máscara é a máscara da mentira, da traição e da hipocrisia. Olha a palavra que ele vai dizer no verso 8. Leia o 8 comigo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Meus irmãos, notem vocês uma coisa: quando um irmão convida o outro a ir ao campo, ambos, um era pastor, o outro era agricultor, lavrador, ambos trabalhavam onde? No campo. Dizer ao irmão: vamos ao campo, vamos comigo, somos irmãos, somos amigos, estamos juntos. Tem palavra doce nos lábios, mas tem intenção maligna no coração. É o disfarce, é a hipocrisia, é o pecado agravado ainda mais, porque se usa o engano, e usa a palavra para enganar, para mentir, para falsear a verdade, para ludibriar, para criar um fato novo. Isso é gravíssimo. E notem que ele está odiando Abel, não porque Abel praticou mal contra ele, porque Abel praticou o bem. Ele não está querendo matar o Abel porque o Abel está errado, ele está querendo matar o Abel porque o Abel está certo. O que incomoda o Caim não são as virtudes do Abel, não são os defeitos do Abel, são as virtudes do Abel. Em vez de ele imitar Abel, ele quer eliminar o Abel. Em segundo lugar, a máscara da violência. Caim matou Abel sem que Abel soubesse que estava indo para uma armadilha e sem que Abel pudesse se defender.
Ele se levanta abruptamente. O Abel está indo como um cordeiro para o matadouro. Terceiro, a máscara da crueldade. Ele se levantou não contra o inimigo, contra o irmão. E ele ainda é dissimulado. Porque, sabe o que é curioso? Ele matou no campo. Naquela época tinha 4 pessoas no planeta. Tinha Adão, tinha Eva, tinha Caim, tinha quem mesmo? Abel. Ele comete um crime sem testemunha. O texto não diz o que ele fez com o corpo do Abel. Talvez enterrou. Ou talvez deixou lá para uma besta fera comer. E ele volta para casa. Numa boa. Como há pouco tempo eu li, pastor Ival, aqui em São Paulo, de um matador de aluguel, que recebeu um valor para matar uma pessoa, porque ele não sabia quem era, nunca tinha falado mal dele, nunca tinha feito mal para ele, mas recebeu a grana. Chegou lá, deu 5 tiros na pessoa, foi para casa, tomou um banho, jantou, dormiu. Não há culpa, nenhum drama de consciência. E agora diz o texto que Deus do céu troveja os ouvidos de Caim e diz: Caim, onde está teu irmão Abel? Cadê o cara? Mas eu não sei. Cadê o homem? Ele é adulto. Sou tutor dele não. Não tem testemunha. Queima de arquivo. E aqueles pecados que são feitos jeitosamente, no escuro, no anonimato, longe das vistas humanas, não podem ser escondidos de Deus. Deus viu Adão e Eva comerem do fruto. Deus viu o Caim assassinando Abel. Deus viu Acã roubando os objetos proibidos em Jericó. Deus viu Davi na cama do adultério. Deus viu o Davi mandando matar Urias. Deus viu, Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. E por isso é que esses pecados não podem ser o quê? Encobertos. E eu quero concluir dizendo para você que a maldição do pecado é um terrível peso sobre o transgressor. Você pode ler comigo aí o versículo de número 13, por gentileza? Vamos juntos? Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Vejam vocês que nenhum arrependimento. Nenhum arrependimento. Ele está preocupado com quem aqui? Com ele mesmo. Se ficasse só, é tamanho o meu pecado, ai de mim, porque eu sou um pecador miserável. Mas Deus é justo no seu falar, puro no seu julgar. Não. É muito grande o meu pecado, porque eu agora estou em rescate. Nenhuma culpa, nenhum pesar. Então preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O pecado gera maldição, está no versículo 11. És agora, pois, maldito. Veja você, em segundo lugar, que o pecado produz uma desinstalação, no versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e serás errante pela terra. O pecado oprime, é um peso, é tamanho o meu castigo. E mais, notem você, ele não vai ficar livre nunca dessa culpa, porque o verso 15 diz: o Senhor, porém, lhe diz: assim qualquer que matar Caim será vingado 10 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim. Eu não sei que sinal é esse, e a Bíblia não revelou.
Poucos dias o pastor vai pregar um sermão aqui, Deuteronômio 29, 29, é o seguinte: o que está revelado é para nós, o que não está, deixa com Deus. A gente não conhece nem o que está revelado, para que fiquem especulando o que não está revelado? Que marca é essa eu não sei. Mas era uma marca, e eu acho que toda vez que Caim olhar para a marca, eu pequei. Toda vez que eu olhar para a marca, eu matei meu irmão. E mais do que isso, veja comigo aí por gentileza, ele é banido da presença de Deus. Versículo 16, retirou-se Caim de onde? Da presença de Deus. Meus irmãos, o único lugar que nós não podemos nos retirar é da presença de Deus. Você pode morar num deserto, se você está na presença de Deus, você está seguro. Você pode morar num buraco, você está na presença de Deus, está seguro. Os cristãos primitivos lá em Roma moravam nas catacumbas de Roma, túneis subterrâneos, sem luz, sem ar fresco, mas eles estavam na presença de Deus. Mas eu quero concluir, irmãos, dizendo que o pecado é tão grave que ele é uma lavoura maldita para amanhã também. Olha o verso 23 comigo. Vamos ver os descendentes de Caim, o que vai acontecer lá no verso 23. E disse, vamos juntos? E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. O cara vai se tornar bígamo. Daqui começa também a poligamia, a destruição da estrutura familiar, conforme Deus a estabeleceu. E aqui um camarada diz: não gostei de você, eu te mato. Pisou no meu pé, eu te mato. A vida vai perdendo o valor e o significado. É só a partir de 7 que as pessoas vão começar a andar com Deus. E eu concluo dizendo o seguinte a você: nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos, porque isso não apenas atinge a nós, isso atinge a nossa descendência. Nós estamos fazendo uma semeadura. Isso vai atingir os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, as gerações pósteras. Essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta. Mas hoje nós estamos diante da graça de Deus, do sangue de Jesus, da oferta da transformação. E eu jamais queria que você hoje pensasse: mas isso aqui é uma história antiga, de uma família antiga, isso não tem nada a ver comigo. O nosso coração é tão desesperadamente corrupto como o coração de Caim. Não pense você que esse é um problema dos pagãos. Isso é um problema de gente que levanta altar para Deus. Esses perigos e ameaças não estão lá do lado de fora, estão cá do lado de dentro. E não estão cá do lado de dentro de uma instituição chamada igreja, estão cá do lado de dentro, dentro do nosso peito, no secreto da nossa alma. E hoje Deus quer tratar com você e comigo. Se há uma nesga de mágoa, de ciúmes, de inveja, de ira, se nós estamos cultuando a Deus, mas o centro de tudo é a nossa própria pessoa, se nós não suportamos ver o outro se destacar, porque o centro do mundo parece ser a nossa própria vida, hoje precisamos ser tratados por Deus, sermos libertos por Deus, de sermos curados por Deus, para que sejamos aceitos e o nosso culto seja recebido e a nossa descendência seja santa, que possa cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Vamos orar juntos. Deus está aqui. Ele é o Deus de toda graça. Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Ele é o Deus que nesta noite pode nos tirar esse fardo, para que voltemos para casa livres, como verdadeiros adoradores,
que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ó Deus, nós te agradecemos pela exortação da tua palavra.